Então, cumprimento os irmãos, né? Abram a Bíblia em Tiago 2. Deixa eu ler do 1 ao 5. Os irmãos que tiverem Bíblia aí, né? Deixa eu... Amém? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que, na reunião de vocês entre homem com anel de ouro e roupas finas, na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e dizerem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas ao pobre, você fique aí de pé, ou sente no chão, junto ao estrado onde ponho meus pés. Não estará fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Amém. Só até aí mesmo. A gente está aqui no seminário com um propósito principalmente ministerial. Eu entendo que todos aqui têm um propósito ministerial, não só estar aqui para conhecimento, mesmo que não um propósito pastoral, mas uma liderança de alguma área na igreja, às vezes até mestres e por aí vai. E isso nos leva a lidar com pessoas. Nós vamos sempre estar lidando com pessoas. E o fato de estarmos lidando com pessoas nos faz ter que ter um cuidado maior em relação a isso que fala em Tiago 2. Porque a gente vai estar fazendo pessoas, moldando pessoas, discipulando pessoas, ensinando pessoas, ajudando pessoas a crescer. E a gente, eu já vi muitas vezes acontecer de líderes e pastores e várias pessoas que estão à frente, professores, mestres, por causa da discriminação, por causa de tratar alguns diferentes dos outros, fazer acepção de pessoas, matar ministérios, matar a fé de muitas pessoas, matar muitas pessoas, espiritualmente falando, sabe? E muitas pessoas vão vir para nós feridas, muitas pessoas vão vir para nós já machucadas, e em vez da gente confortar elas, em vez da gente ensinar e ajudar, a gente vai lá e faz o quê? Dá o golpe de misericórdia que fala, né? E isso não é certo, sabe? Eu nasci, cresci num lar cristão. E minha família sempre foi à frente de liderança, então a gente já presenciou muitas coisas. Já vimos muitas coisas. E até comigo mesmo já aconteceu situações assim, tipo, né, é quase que óbvio, né, quando você vê o tamanho do meu cabelo. Mas eu vou até dar um exemplo. Quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, eu queria batizar. Era uma coisa que eu sempre quis batizar, né? Porque a criança que cresce na igreja, o sonho é batizar. Fala assim, nossa, tô doido para batizar, doido para fazer idade que eu possa batizar e tal. E eu fiz o pré-batismo, fiz todos os passos que tinha que fazer, passei por tudo aquilo, todo aquele processo. Só que um tempinho antes do batismo, o pastor, que na época era meu pastor, virou para mim e falou assim: eu não vou te batizar enquanto você tiver esse cabelo. Eu falei, mas peraí, por quê? Eu falei assim, não, porque é pecado ser o cabelo grande e sei lá mais o quê. Usou vários argumentos e eu contrapus os argumentos dele, todos embasados na Bíblia, e ainda assim ele não aceitava. Toda vez que vamos dizer assim, ganhava dele no argumento da Bíblia, ele fazia o quê? Chamava meu pai. Aí meu pai chegava e dava os mesmos argumentos que eu dei, porque tanto a minha mentalidade quanto o meu pai sempre bate muito. E até os argumentos que eu usei, eu aprendi com meu pai. Acabou que, resumindo a história,
ele chegou a levar a gente no presbitério, deu mó problemada isso, e por fim eu, por respeito ao meu pai, que na época estava até fazendo seminário, então para não atrapalhar ele, eu decidi cortar para me batizar. Só que o ponto maior que eu quero chegar não é esse, de eu ter cortado. Porque, como eu fui criado numa família que sempre me apoiou muito, sempre me ensinou na fé, sempre me ensinou com fundamentos e uma maturidade certa, eu tive uma forma tranquila de lidar com isso. Mas nem todo mundo é assim, sabe? Às vezes nós vamos lidar com pessoas que elas, dependendo do que você falar com elas, dependendo como você agir com elas, as pessoas vão simplesmente abandonar a fé. Vão simplesmente, a gente vai estar simplesmente matando alguém, sabe? E muitas vezes os pastores que estão aí, a mentalidade principalmente muito antiga, eles julgam, eles querem julgar, eles querem ser né, o advogado, o juízo, o réu, tudo, tudo, né? Quer ser tudo. E julgam, a pessoa chega lá, às vezes tatuagem, às vezes por causa de cabelo, peso, estilo de se vestir ou a falta do estilo de se vestir, né? E muitas pessoas assim são tratadas diferentes do que as outras pessoas que são consideradas pessoas certas, pessoas boas, sabe? Por, por esses líderes que acabam matando essas pessoas. E isso não é uma coisa certa, isso não é uma coisa que a gente tem que sempre se atentar a isso, porque nós vamos sempre estar lidando com pessoas, cuidando e tratando de pessoas. E se pegarmos essas pessoas e por causa de uma tatuagem, por causa de um cabelo, por causa de algo assim, nós rejeitarmos essas pessoas, a gente está fazendo trabalho de quem? Sabe? Nós não somos ninguém para estar fazendo isso, entende? O nosso trabalho é ensinar o amor de Deus, ensinar o caminho, ensinar no caminho, né? No caminho certo. Só que quem convence o pecado, a justiça, o juízo é o Espírito Santo, sabe? Quem julga é Deus. Nós não estamos aqui para fazer o trabalho deles. Nós estamos aqui para fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Nós estamos aqui para ensinar, amar, caminhar junto, mostrar o caminho ali, falar, pô, eu acho legal você fazer assim, 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 tenta uma vida com Deus assim, 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 sabe? Ora, busca, incentiva a pessoa a buscar, a pessoa a orar, mas quem vai realmente convencê-lo é o Espírito Santo. Cara, eu gosto de usar muito o exemplo de Jesus quanto a isso, porque Jesus, pô, Jesus é o cara, Jesus é Jesus. Sabe, ele é o único que poderia falar assim: "Eu sou". E mesmo assim, quando ele via um leproso, ele não corria do leproso, ele não apedrejava o leproso como muitas pessoas faziam. Não, ele tocava o leproso ali tranquilo, às vezes dava um abraço, curava ali e tal. E a lepra é uma doença que tipo, ela, se não tratada direito, ela é contagiosa, ela tem um certo nível de contágio. Agora, se Jesus, que era Jesus, tinha contato com esse tipo de pessoa, por que que a gente, que não é ninguém, que não somos nada, não temos coragem, às vezes, de abraçar um irmão só porque ele está mal vestido? Só porque, às vezes, ele está com um cheiro mais forte, às vezes, ele não tem uma condição ali para tomar um banho direito, só porque, às vezes, é tatuado, ou você olha para o cara e fala assim, pô, que cara estranho, que pessoa estranha, não entende? Às vezes porque está acima do peso. Então, a gente tem que se atentar que a gente vai sempre estar lidando com pessoas e que o nosso trabalho com as pessoas não é julgar, não é apontar os pecados e erros das pessoas, até porque nós temos tantos pecados e erros quanto eles, sabe? E a gente tem que entender qual que é o nosso lugar. Eu, estudando a Bíblia ali, nem era essa a mensagem que eu ia trazer hoje, eu queria né, o que tem a ver com o que eu quero, o que Deus quer, né. Mas eu queria trazer uma outra mensagem, só que lendo ali isso falou muito comigo, e Deus falou muito comigo em cima disso, principalmente pelas experiências que nós passamos aqui em casa,
com vários pastores antes do meu pai chegar a ser pastor. E essas experiências que nós passamos, em todas elas, nós vimos Deus ensinando a gente a como lidar e como não lidar com as pessoas, o que não fazer. E a principal lição que nós tiramos disso é essa, de não julgar, sabe? É fazer o que nós fomos ordenados a fazer, que é amar, que é ensinar, mas não julgar. Porque quando nós julgamos, e principalmente da forma errada, principalmente sem o embasamento certo, apenas por religiosidade, sabe? Que a mulher não pode usar calça, tem que usar sua saia, que o cara não pode ter um cabelo grande, que a barba, tem que tirar essa barba, o Gladys não tem que tirar essa barba aí, e sei lá o que mais. Quando nós fazemos isso, esse tipo de julgamento, esse trabalho que não cabe a nós fazermos, nós muitas vezes estamos matando pessoas que eram para ser bênçãos. Quantas pessoas aí de cabelo grande são usadas por Deus? Quantas pessoas aí tatuadas são usadas por Deus? Eu não vou entrar no mérito se tatuagem é certa ou errada, mas se a pessoa já fez, já fez. Entende? Se já está lá com ela, Deus não vai rejeitar ela e falar assim, não, só se você cortar seu braço fora. Não vai, entende? Ele não, se você tá com o braço tatuado, ele, não, se você não cortar o braço, você não vai pro céu. Não vai fazer isso, sabe? Ele quer a pessoa do jeito que ela tá ali, e ele vai convencer do que é certo e que é errado para a pessoa não fazer mais. O importante é nós ensinarmos a ter uma vida com Deus de forma que a pessoa vai saber escutar a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes uma coisa que para mim é pecado, porque é uma coisa que Jesus colocou no meu coração, de não fazer, para você não vai ser pecado. O exemplo é o voto de Nazireu, né? O cara que tem o voto de Nazireu, ele não pode fazer certas coisas que as outras pessoas podem, entende? E então não cabe a nós julgarmos o que é certo e o que é errado. Não cabe a nós apontar o dedo para a pessoa e falar assim, pô, você não pode fazer isso, 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 porque é pecado. Sem usar embasamento bíblico realmente, sabe? Vamos colocar ali os 10 mandamentos, sabe? E não podemos fazer isso, porque não cabe a nós julgarmos, entende? Cabe a nós amarmos, ensinarmos no caminho. Deixa o trabalho de Jesus fazer, não queira, não queira pegar ali o trabalho dele, não. Porque teve até um pensador, eu não sei, eu não lembro agora o nome dele, mas eu vi a frase que ele falou e achei muito boa em relação a isso. Eu vou ler para vocês, que é: o amor não julga, porque entende que não lhe cabe essa missão. Ele não discrimina, nem tampouco humilha. E é por isso que ele não vive em certos corações, sabe? Então, muitas vezes, nós não sabemos amar o próximo da forma que eram para amarmos por causa desses julgamentos e dessas discriminações, sabe? E muitas vezes humilhamos as pessoas por falta de amor, né? Por falta de a gente amar as pessoas, a gente acaba humilhando elas e matando ministérios, sabe? E perdendo almas, sendo que era para a gente estar fazendo totalmente o contrário. Era para a gente estar amando, ensinando e trazendo almas para Cristo, para que ele, que o Espírito Santo ali convença eles do que é certo e do que é errado, sabe? E essas pessoas, esses pastores, esses líderes que querem estar fazendo todo o trabalho, fazendo até o trabalho de juiz, estão perdendo muitas almas, ferindo muitas pessoas, deixando pessoas. Eu uso um exemplo que eu nem gosto muito de usar, mas eu vou usar porque eu senti vontade de usar. Eu conheço uma pessoa que até hoje, já faz anos, que não consegue voltar para a igreja por causa da palavra de um pastor, sabe? Uma palavra relacionada a isso. Um pastor que humilhou essa pessoa num nível que a pessoa não volta para a igreja, não quer voltar para a igreja. A gente, semana passada, foi domingo passado, eu acho, a gente fez um evangelismo, a gente levou roupas de frio para o pessoal ali na Praça da Estação. E levamos roupas e tal, ficamos ali, conversamos um pouco com os moradores de rua, e um desses moradores de rua chamou a atenção, tanto minha quanto dos meus pais ali. Ele falou assim,
que ele era pregador da palavra. Ele pregava no altar, ele era, sabe, tipo, diz que era bem usado por Deus e tal. Só que ele falou assim, a palavra final, né, antes da gente ir embora, em Deus eu acredito, mas na igreja não. Nos homens não, sabe? E isso, quando você para entender a profundidade dessa palavra, isso dói demais. Porque o ministério desse cara foi morto muitas vezes por causa de, tipo, às vezes ele foi bastante humilhado onde ele estava, com certeza ele foi bastante humilhado onde ele estava, os líderes não souberam agir, provavelmente, ali, porque uma pessoa não sairia tão ferida se não fosse uma palavra de alguém que ele considerasse referência, sabe? Se fosse uma palavra de qualquer um, a pessoa ia ficar tranquila. Para mim, não significa tanto. Mas para chegar a esse nível, foi alguém que é referência para ele. E nós, como pastores, mestres, líderes, vamos ser referências para as pessoas. Pessoas vão pegar o que falamos, né, tudo aquilo que a gente falar, vai acertar as pessoas num nível diferente, sabe? Do que uma pessoa normal falando, entende? Não que a gente é melhor ou pior do que ninguém, não. Somos eu costumo dizer que a diferença do líder para um membro normal é que a gente tem mais responsabilidade e que o tapa depois é mais forte, né? Na hora que a gente faz alguma coisa errada. Ou que às vezes alguém faz alguma coisa errada, sobra pra gente. Mas nós vamos ser referências para as pessoas. Então nós temos que tomar cuidado do que nós vamos falar. Por quê? Aquilo que nós falarmos pode matar, sabe? Quando fala que a palavra tem poder, é isso. Dependendo de como nós agirmos, como nós tratarmos as pessoas, nós vamos estar matando ministérios. Só que, dependendo também de como agimos e como tratarmos com as pessoas, nós vamos estar construindo ministérios. E põe na balança, o que é melhor? Você matar o ministério de alguém ou você ajudar a pessoa a crescer no ministério dela? Se você colocar na balança, obviamente, você ajudar a crescer o ministério dela é melhor, tanto para você, quanto para ela, e quanto para as pessoas que vão ser tocadas por ela no futuro. Então vamos nos atentar a isso, atentar que Deus nos chamou para cuidar, a ensinar, discipular e amar as pessoas. Não nos chamou para julgar, não nos chamou para convencer, não nos chamou para apontar pecados. Vamos ensinar no caminho sem querer fazer o trabalho que não é nosso. Deixar o Espírito Santo fazer aquilo que ele que faz. Não vamos julgar pessoas por causa de cabelo, por causa de peso, por causa de tatuagem, de N coisas que nós fazemos, situação financeira. Não. Tratemos todos da forma que nós queríamos ser tratados. Porque amar ao próximo como a ti mesmo é isso, sabe? É tratar a eles da forma que a gente queria ser tratado, mesmo que eles não nos tratem dessa forma, sabe? E vamos ensinar realmente baseado na palavra, baseado naquilo que nós temos como manual de fé. E vamos fazer o nosso melhor para estar ajudando e não matando. Amém? Foi uma palavrinha curtinha, mas era aquilo que eu tinha para trazer para vocês. Eu não sei quem que vai orar, mas eu passo para a pessoa que for orar. Eu acho que quem vai orar também é da outra turma, viu? Não, é porque o pessoal tá. A maioria tá lá no Coração Abrasado, então eles não estão aqui. E aí eu vou orar. Amém? Pai, obrigado por mais um sábado, Senhor, estar aqui na tua presença. Obrigada por ter usado a Carol para ministrar sobre as nossas vidas. Pai, obrigado por todo o conteúdo ministrado nesta manhã e que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, pela ministração do Alexandre, que o Senhor venha cada vez mais usar o teu servo, venha nos fazer instrumentos, Pai, onde nós estivemos, Senhor.
que cada vez mais aquelas a visão pela idade, para descer irracional, os que Senhor, que não puderam sentir, que eu conheço o coração, e que, Senhor, que elas também sejam tocadas, Pai. Hoje, teu santo nome, amém.